Olá pessoal, bem-vindo aí à nossa aula de redes, né, de PRI. Espero que vocês tenham passado aí um bom feriado, um bom final de semana e que estejam aí com força total para que possamos estudar aí, tá bom? Bom, dando continuidade aí, hoje nós vamos ver componentes de hardware de uma rede, né? Nós vamos ver como que uma rede é composta, como que você monta uma rede, o que tem por trás de uma rede, né? E isso é muito importante para que você saiba como que funciona o sistema, né? Porque esse é um intuito do nosso curso também, fazer uma integração técnica com o ensino médio, que é o que vocês estão tendo aí agora, né? Então, por exemplo, né, os objetivos, né, preparar os alunos para trabalhar profissionalmente com as redes de computadores, né? E motivar os alunos, mostrando para eles que as aplicabilidades das ideias de construções de redes no mundo real funcionam, né? Que você, uma vez que você se dispõe a fazer alguma coisa, essa coisa acontece, né? Então, por exemplo, componentes de redes de computadores, né? Aí nós temos diversos componentes, sabe? Centenas e centenas de componentes de redes de computadores. Mas o básico, né? O básico são o hardware, cabeamento, né? Software, né? Então, esses aí são os componentes básicos, né? Nós vamos ver aí uma introdução a cada um deles aí, né? Então, por exemplo, nós temos aí essas placas aqui de interface, né? Que são placas de redes de comunicação, comumente chamado de NIC, né? Network Interface Card, ou seja, placa de conexão, né? De máquina com a rede, né? Então nós temos aí diversos tipos de placa, né? Nós temos aqui por cabeamento, nós temos aqui por Wi-Fi, né? Nós temos aqui por cartão, né? Um outro tipo de plaquinha aqui, né? E nós temos aqui, por exemplo, essas conexões RJ45, AUI, né? BNC, todos esses aqui são os tipos de conexões, né? Então essas são as placas de rede, né? Quem tem computador em casa pode olhar atrás do computador, você vai perceber que você tem essas aberturas aqui, né? Onde ligam os cabos, né? Estação de trabalho, o que é estação de trabalho, né? São computadores pessoais, notebooks, né? Roteadores, tudo isso são as estações de trabalho que fazem parte do componente do dia a dia. Por exemplo, hoje no home office, né, todos estão usando muito aí o seu notebook, os seus computadores, né, e estão fazendo aí as suas estações de trabalho, né. Então as estações de trabalhos, né, nós temos estações de trabalhos locais e estação de trabalhos remota, né, onde você acessa o equipamento remotamente, né. E nós temos aqui, ó, um desenho de como que eles estão ligados, né? Estão ligados, e outros aqui que estão separados aqui. Então nós podemos observar aí, ou seja, uma infinidade de modelos, né? Diversos tipos de conexões, de interligações de trabalho, né? Nós temos aí os cabos, né? Nós temos aí diversos tipos de cabos também, cabo coaxial, cabo de par trançado, cabo de fibra ótica, né? Então, todos esses componentes aí ajudam a montar a rede. Então, eu devo falar para vocês também, pessoal, que redes são complexas, tá? Quando você se dispõe a estudar redes, rede é um curso complexo, né? Ele tem muita coisa por trás, né? Você tem transmissão de mensagem, como que as mensagens são transmitidas, né? Como que elas chegam no destinatário, você tem mensagens com confiança, mensagens sem confiança de entrega, né? Então existem vários tipos de instrumentos, de conexões que você faz a sua rede aí, né? Os cabos, né? Então, por exemplo, o cabo de par trançado é desse tipo aqui, né? Aquele cabinho azul que você tem atrás do seu computador, cabo coaxial, né? E o cabo de fibra ótica, né? Então, por exemplo, o cabo de fibra ótica, eu tenho aqui, por exemplo, um cabinho de fibra ótica aqui, né? Que ele tá aqui, ó, tá vendo? Para mostrar para vocês, depois quando nós voltarmos à aula, eu levo isso daqui para vocês aí, né?
Repetidor, né, ele amplia o trecho máximo de cabeamento da rede amplificada. O que é isso aí? Às vezes você tem um sinal que ele não está chegando direito no seu ponto de destino, e aí você coloca um instrumento no meio aqui, um repetidor, né? Então aqui você tem uma rede, aqui você tem o nó da outra extremidade da rede e está demorando, ou seja, está tendo dificuldade de enviar as mensagens desse lado para esse. Aí você coloca um repetidor no meio que é para ele dar um impulso, né? Não sei se vocês já fizeram corrida, né? Quando você está correndo, fazendo Cooper, e geralmente numa Olimpíada, aí tem as pessoas lá te incentivando, vai, não, que é para você não perder o ânimo. Então seria semelhante a um repetidor, né? Ele pega a mensagem, dá uma ampliada e joga para frente com mais força, né? Esses daqui são os tipos de repetidores que nós temos aqui, né? Concentradores de cabos, né? Então olha só, temos aqui um lado da rede, o outro lado da rede, um repetidor no meio que manda a mensagem, né? Então eu tinha aqui inclusive em casa um repetidor, né? Mas eu acabei não usando porque eu melhorei a rede, então eu tirei ele, que foi melhor, tá bom? O RUP, né? Ele opera na camada física, né? A camada física são os cabos, as transmissões, as antenas, tudo isso é camada física, né? Então o que é o RUP, né? É um repetidor centralizador de distribuições de quadro de dados em redes fisicamente ligado em estrela. É esse jeitão aqui, ó, que nós estamos vendo aqui, né? Então eu tenho aqui o RUP, né? O RUP. E aí eu tenho aqui, por exemplo, uma redezinha, uma outra redezinha aqui, uma outra, e ele fica aqui no meio para ajudar nessa transmissão aí, né? Aí nós temos aí primeira geração de RUPs, né, que é utilizado para conectar vários equipamentos. Temos a segunda geração de RUPs, né, que gerencia local remoto e segmentos de rede. Terceira geração, que são os RUPs inteligentes, né? E a quarta geração, que são os chamados switch RUPs, né? Que seriam distribuidores, né? Distribuidores de informações, né? Essa daqui é um sistema de ligação entre os RUPs, né? Comumente chamado hoje de switches. Switches é uma palavra em inglês que quer dizer distribuidor, que você distribui, né? Você, por exemplo, entra de um lado aqui e sai com várias distribuições do outro aí, né? Então esse é um sistema de ligação, né? As aplicações do RUP, né? Mostrando aqui também como eles estão interligados, né? Temos aí também as pontes, né? Os tipos de pontes, né? Para interligar também os equipamentos. Então comecem a perceber, pessoal, que a rede é bem complexa, né? Você montar uma rede de computadores, ela se torna um pouquinho complexa através disso, né? Switches, né, que são dispositivos que dividem o tráfego, né? Quer dizer, um sinônimo de RUP, né? Do sistema em rede com base no endereço MAC. Ou seja, MAC address, né? Esse endereço MAC aqui ele já nasce com o computador quando ele é feito na fábrica, né? Cada computador tem o seu endereço MAC, né? Através do hardware, né? Através do hardware. São utilizados para conectar equipamentos que compõem uma LAN. LAN é uma abreviação de Local Area Network. Envia os quadros de dados somente para a porta de destino, ou seja, ele verifica qual que é o computador que mandou a mensagem e devolve para aquele computador e não para o outro que está do lado, né? Então ele faz esse tipo de verificação aí, né? Aqui é um sistema de ligação do switch, né? Olha só, você está chegando aqui com um cabo de um servidor, ligando aqui e ele está distribuindo para 4 computadores. Nós podemos observar um equipamento desse na nossa sala de aula, onde tem um equipamento em cima e saem vários diversos cabinhos lá, né? Aquele é um switch que ele está conectando todos os computadores da nossa sala de aula, né? Olha aí, ó, tem diversos tipos de switch, né? Nós podemos observar aqui. As aplicações deles, né, como eles são ligados aqui, ó, as redes de computadores, os switches aqui, né? Então, muito importante você saber isso daí, né? E aí nós temos o roteador, né? É uma ponte, né, que opera na camada 3, né? Lembre-se que nós vimos aí que, por exemplo, o modelo 11, né, eu pedi para vocês fazerem uma comparação
do protocolo TCP/IP, né? O OSI também eu verifiquei. E o modelo OSI ele tem 7 camadas, né? Então essa ponte aqui ela opera na camada 3, né? É um dispositivo que interliga 2 ou mais redes. Por exemplo, aquele roteadorzinho TP-Link que você tem em casa, aquilo lá é um roteador que ele liga os equipamentos, interliga tudo aquilo que você tem em casa lá, né? Então ele conecta segmentos de rede. Segmentos de rede, entenda-se finais de rede, né? Usuários finais de rede ou as redes entre si, né? Ele conecta, tá bom? Aí são os roteadores, né? Olha só, como que eles são ligados, né? Percebo aqui, ó, né? Segmento 2, segmento 1, né? Que é uma parte da rede, uma outra parte, né? Segmento 3. Então percebam, ó, que eles estão todos interligados através desse roteador aí, né? Aqui é a ligação de um roteador, né? Uma fotografia original, uma ligação física de um roteador, como é que ele funciona, ó. Tá vendo? Os meios físicos de transmissão, né? O que são os meios físicos de transmissão, né? É a camada física da nossa rede, né? Os meios físicos mais comumente usados são cabos metálicos, coaxial, par trançado, fibra ótica, né? E podem ser também usados como radiodifusão, infravermelhos, enlaces via satélites, né? E enlaces de micro-onda. Então tudo isso são meios de transmissão, né? Aqui é uma fotografia de um cabo coaxial que nós podemos observar, né? Perceba aqui em ligações telefônicas também são usados muito desse tipo de cabo aqui. Aqui são uma conexãozinha que é aplicada aí, né? Um cabinho de par trançado, né, que é aquele cabinho azul que eu falei para vocês, que tem atrás do computador ou na rede de casa de vocês aí. Fibra ótica, né, que é inclusive essa fibra que eu tenho aqui, né, isso daqui é uma fibra ótica, né. E esse daqui é uma pincelada geral então sobre hardware, né. Então o que eu peço para vocês, ó, para estudar mesmo, tá, é a única coisa que a gente leva dessa vida aqui é o nosso estudo, né? O que está aqui, tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês sobre hardware. Ficamos por aqui e eu vou deixar disponibilizado esse videozinho aqui lá no nosso site, tá bom? Até mais aí, tudo de bom para vocês. Essa daí foi a bibliografia utilizada, tá bom? E até mais aí, ficamos em contato. Bons estudos para vocês.